E é isso, quer dizer que eu já tô ao vivo? É mais ou menos isso? Um, dois, três. Um, dois, três, testando. Olha, tem gente mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Uma live super surpresa, super curta também, tá? E aí, como vocês estão? Beleza? Muito bom, sejam muito bem-vindos. Eu não fiz nenhuma live do Blank na vida. Na verdade, eu não fiz nenhuma live na vida, fora trabalho, assim, coisas profissionais. E eu não sei se eu tenho habilidade pra isso, mas eu tô aí na vibe também. Eu acho que é muito legal a gente poder ter esse momento de conversa. E já era pra ter acontecido há muito tempo atrás. Eu falei, não, vamos fazer um piloto hoje. De surpresa assim mesmo, sem aviso, vamos conversar. E aí, Iago, beleza? Tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá, seu lindo também, sua linda. Sejam bem-vindos. Cara, então, já era pra ter acontecido há bastante tempo. Tô prometendo essa live há muito tempo. Não é a live definitiva que eu gostaria de fazer. Claro, tudo certo, Álvaro. E aí, contigo? Legal, cara. Ô, Iago, obrigado mesmo, cara. Obrigado por todo mundo que dá essa força aí pro Blank. Tanto pra parte da poesia, quanto com a parte da psicanálise, enfim, com a ajuda, com a interação. Isso é bem massa mesmo, cara. Valeu pela força. Enfim, essa não é a live definitiva que eu gostaria de fazer, não é uma coisa que eu super planejei, por isso que tá acontecendo de surpresa mesmo. O horário super perdido, assim, um dia super aleatório, mas é isso. Falei, cara, eu vou testar, temos que fazer esse teste, temos que abrir esse espaço, eu preciso ver também como é que funciona, eu tinha que entrar aqui. Aí, valeu, Jaime, obrigado, cara. As reflexões eu agradeço pelo elogio pra mim também, eu que produzo. Mas os desenhos, pra quem não viu ainda, essa arte tá lá na nossa bio. A arte é do Johnny, que é o Icarus, Icarus, alguma coisa, agora ele mudou o nome do perfil, tô confuso. Mas tem lá o nosso ilustrador ali, cara, ele domina muito a arte, não só do Blank, ele também ilustra um outro projeto meu, que é a Universidade de Andarilho, que hoje tá bem próximo, assim. E ele também é psicólogo, então ele recebe muito bem, assim, as descrições que eu passo sobre o Blank. E ele arrebenta, cara. É um cara que tem uma arte, assim, sem igual mesmo, de verdade. Então, obrigado ali pelo apoio também, beleza? Então, como eu tava dizendo, não é a live definitiva que eu gostaria, eu ainda pretendo trazer outros conteúdos, assim, pra gente conversar melhor aqui na live. Mas eu abri esses dias uma caixinha ali também de perguntas, né, pra gente falar sobre. Falei que seriam perguntas sobre pra live também. E chegou muita coisa mesmo. Não é a ideia conseguir responder tudo isso hoje. E eu acabei de perceber que aqui nem mostra quanto tempo eu tenho de live, então eu nem tenho como controlar isso. Por isso que eu vejo muito influenciador ali, os caras fazendo live e perdendo a hora e falando e a live corta no meio. É muito bom isso. É bom pra gente descobrir. Tem que fazer um piloto pra gente sentir na pele como é que é de verdade mesmo. Mas é isso, tô totalmente descabelado aqui, cara, mas é isso mesmo. Então sejam bem-vindos, quem estiver por aí, quem estiver assistindo isso no outro momento também, espero que goste bastante. É uma conversa super casual, super simples. E Davi, boa noite, beleza? A ideia é só conversar um pouquinho mesmo, responder umas 2 ou 3 perguntas das que me enviaram, porque eu vou organizar as demais para aí sim fazer uma live bem melhor, assim. Mostrar os livros para quem não viu ainda, eu tenho todos eles aqui fisicamente, cara, lindos, cara. Eu faço os livros pela Wiclap, para quem não viu ainda, a Wiclap é faz serviço de gráfica, na verdade, não dá pra dizer que é uma editora. Eles são uma gráfica, eles fazem a impressão sob demanda, então assim eu consigo manter o livro num preço muito mais acessível, mesmo com as artes. Então quem tá aí há mais tempo já conhece o Textos que Sangram, que é o primeiro. E se você for dar uma olhada aqui dentro, olha, não vou achar nenhuma, né? Só porque eu quero mostrar. Aqui, ó. Então ele tem as artes aqui dentro, tem várias impressões, o livro é enorme. Se você for numa livraria e encontrar um livro desse aqui, de um autor independente, eu posso falar com propriedade porque eu trabalhei muitos anos em livraria, no mínimo de autor independente você vai encontrar por R$59,90, sabe? É um absurdo. Isso chutando muito baixo ainda mesmo. Então o Euclep, como é sob demanda, fica bem mais barato assim, a impressão. Você consegue comprar esse texto que sangra por R$44,90, é um pouquinho menor do que um A5, que é o tamanho tradicional de livro. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas ele ficou lindíssimo, cara. Tanto da capa, que na época eu postei aqui mesmo no Blank, e vocês me ajudaram a escolher, quem já estava por aqui, né? Então foi bem bacana pra poder fazer esse processo e conversar sobre a capa, escolher a ilustração também. Aí toda a parte da contracapa, ó, preenche seus espaços em branco com arte, que é bem bacana também. Muito texto legal. E aqui, se você for olhar
no comecinho, tem a parte de significação, tá? Só esse livro que tem isso daqui. Por que eu tô mostrando essa parte em especial? Uma das perguntas que eu recebi nas perguntas pra live era o que é o blank, sabe? O que é o blank? O que significa o blank e tudo mais. Nesse livro tem toda essa questão, mas se você entrar no nosso perfil também, tem o destaque que tá chamado, acho que tá como o projeto nesse momento. Esse destaque do projeto, ele tem os stories que explicam a significação do projeto. Então, o Blank, ele é um projeto de poesia mais psicanálise. Então, eu sou formado em psicanálise. Eu escrevo há muitos anos também. Deixa eu arrumar aqui, gente, que eu tô tudo bagunçado nesse espaço. Mas eu escrevo há vários anos. E eu achei que seria uma boa mescla trabalhar tanto a psicanálise com a poesia, com essas outras ideias, para poder abordar alguns assuntos, alguns tópicos assim que são importantes e que muitas vezes são negligenciados assim pela sociedade. Nem todo mundo fala sobre isso. Ou quando fala sobre isso, às vezes fala de uma forma muito superficial, às vezes fala de uma forma muito técnica. Então talvez você encontre um conteúdo de psicologia que foi feito para psicólogos. E aí a gente vai olhar aquilo e fica meio, não é o que eu queria. Às vezes eu queria uma conversa mesmo com alguém. E como infelizmente eu não consigo conversar com todas as pessoas do mundo individualmente, que eu adoraria, que eu adoro conversar, eu falo horrores, foi uma forma que eu consegui trabalhar isso, entendeu? De ter essa possibilidade de conversar com pessoas, de interagir com pessoas que passassem, que sentissem na pele, assim, uma sensação similar àquela que eu queria colocar no texto. Então, além daquilo que eu passei, daquelas coisas que eu vivia e das coisas que as pessoas próximas a mim viviam, eu também me deparei com muitas pessoas que tinham se identificado com os textos, que se identificavam com aquilo que eu escrevia, se identificavam com a poesia, com os textos que eu lia, com as frases que eu lia, se identificavam também com alguns conceitos de psicanálise que eu abordava de uma forma mais tranquila. E aí eu achei legal isso. Eu falei, cara, isso é uma coisa bacana de ser feita. E eu comecei a sentir isso dentro da Universidade Andarilho, que para quem não conhece, é um outro projeto que eu tenho, que ele veio antes do Blank. Então o Blank é como se fosse um spin-off, um braço da Universidade Andarilho. E ele aborda outros temas, ele ensina gamificação, vendas, liderança. É uma escola mesmo virtual. Tem um canal no YouTube, que é totalmente gratuito, óbvio, mas também tem vários cursos, muitos deles são gratuitos também. Eu já cedi mais de 15 mil cursos, assim, para pessoas que não tinham acesso. Então é bem bacana, é um projeto que eu gosto bastante, me orgulho bastante. E eu comecei a abordar alguns conceitos dessa ideia, dessa conversa, né, dentro da Universidade Andarilho. Para sentir, sabe, para entender se o pessoal queria falar sobre isso, se abordar isso dentro de uma figura de mídia, né, falando sobre um filme que traz algum assunto pra gente conversar, se seria interessante. Então na época eu trouxe muita coisa sobre BoJack Horseman, da uma série, Rick and Morty, trouxe sobre filmes, sobre a série Você, da Netflix. Enfim, eu trouxe várias séries, vários filmes, várias animações, assim, pra gente discutir alguns assuntos. E eu percebi que as pessoas queriam mesmo falar sobre isso de uma maneira mais branda. Porque quando eu abordava esses assuntos de uma maneira mais técnica, não tinha o mesmo alcance, não tinha o mesmo impacto. E quando você fala através de uma linguagem que a gente já conhece bem, por exemplo, a da mídia, né? Então eu vi um filme, eu gostei daquele filme, cara, eu quero falar sobre aquele filme e o que aquele filme me trouxe de aprendizado, de conhecimento, de pensamento que seja. Então, o que esse filme, o que essa série, o que esse livro, ele me fez pensar sobre a minha vida? Com qual personagem eu me identifiquei e por quê? E aí a gente conversava sobre isso dentro da Universidade de Andarilho e eu percebi que o pessoal interagia mais nesses pontos. E o Blank, ele nasceu daí. A Universidade de Andarilho tinha um projeto, uma parte chamada Mídia que Ensina. Você me fala se eu tô falando muito rápido, tá, gente? Eu falo muito rápido, eu sou um pouco hiperativo. Mas enfim, tinha essa parte chamada Mídia que Ensina. E eu peguei essa parte em específico e abri o Blank ali no caso. Criei esse braço para fazer só isso. Então o Blank, ele traz a poesia, ele traz essa conversa sobre ansiedade, sobre depressão, sobre angústia, sobre medos, sobre comportamentos, né? Então a gente tem, eu falo bastante sobre os comportamentos de o comportamento agressivo, de reagir a algo com explosão, o comportamento defensivo, de se proteger de algo que nem sempre é verdade, que nem sempre é real. A gente está se protegendo de uma coisa que pode ser uma fantasia pra gente, talvez. Ou um comportamento evasivo, né? Que é fugir de algo, mesmo que aquilo ainda possa ser resolvido. A gente pode conversar sobre uma coisa, mas não, meu comportamento diz que eu tenho que fugir. Eu preciso fugir daquilo, eu preciso me evadir. Então a gente tem esses 3 comportamentos, são coisas que eu trago aqui. E a gente pode abordar isso de uma forma muito técnica, a gente pode abordar isso de uma forma muito complexa. Mas não funciona, eu acho que não é legal. Eu acho que para quem tá estudando isso, maravilha. Como eu adoro estudar isso. Então quando alguém aborda de maneira técnica, para mim é interessante.
Mas talvez para você que tá passando por um momento, que você só quer entender o seu momento, essa linguagem não vai te ajudar em nada, entendeu? Porque quando eu não tava estudando, quando eu só queria entender o que eu tava sentindo, não era uma boa linguagem. Eu vi uma coisa muito técnica assim e falava, cara, legal, tô muito interessado, mas eu queria só ouvir mesmo a opinião de alguém leve, entendeu? Me fala com leveza sobre isso. Me fala como uma conversa casual. Então me fala né, a ideia da poesia mesmo, por exemplo. Cara, me traz como um tema simples, algo simples. O que isso precisa significar, né? Por que isso tem que ter significado? O que isso significa numa situação comum, num cenário qualquer? E aí eu comecei a trazer dentro dessa linha, sabe? Dentro da poesia. Então aquela imagem estática com os personagens, a arte do Johnny, que é maravilhosa. Ela ilustra muito bem os conceitos do Blank, da significação. E tem todas essas frases embaixo, que são frases que algumas vezes elas explicam algo, algumas vezes elas provocam algum pensamento, mas na maior parte das vezes elas são frases que simulam algum pensamento que a gente possa vir a ter, que pode ser uma coisa que eu pensei, ou que eu ouvi alguém me contando, que eu ouvi alguém me falando em algum atendimento, ou que até ouvi alguém de vocês falando em alguma interação que a gente teve no direct, que foi importante pra mim, ou até nos comentários mesmo, e eu guardei aquilo como algo que serve de exemplo para que outras pessoas possam se identificar com aquele processo e aprender a lidar melhor com aquilo ao entender que elas não são as únicas pessoas do mundo que estão passando por aquilo. Eu acho que essa é a principal marca do espaço seguro que eu quis criar com o Blank. É a ideia da gente entender que você pode estar vivendo algo que parece muito complexo, muito doloroso, muito assustador, mas que não é só você que está passando por aquilo. Então quando você tem um espaço seguro em que várias outras pessoas estão lidando com aquilo, você começa a parar de se sentir alienígena, sabe? Que era uma situação que eu tive por muito tempo e que muitas pessoas que vêm até mim nos atendimentos alegam que é isso que elas sentem, né? Que é o quê? Nossa, eu me sinto um alienígena, cara. Isso que eu sinto, ninguém mais sente. Mas não é verdade, muitas pessoas se sentem assim. Então isso não quer dizer que é anormal, não quer dizer que você está errado de sentir isso, não quer dizer que você tá inadequado, que isso não existe, sabe? Ou que você tá, é frescura, é fraqueza, é fragilidade, é vulnerabilidade. Cara, não é. É o seu sentimento. É a forma como você sente, é a forma como você encara aquilo. Então, se você encara isso dessa forma e você encontra um local em que outras pessoas encaram de forma similar, e aí você percebe que não tá sozinho nessa luta, que você não lida com isso de maneira solitária, fica mais fácil enfrentar. É uma coisa que eu sempre falo no Blank, nas respostas, nas interações, nas postagens, em tudo mesmo, nos podcasts, microcasts, sei lá o nome. Quanto mais a gente fala sobre uma coisa, mais a gente entende ela. Quanto mais a gente coloca aquilo pra fora, externaliza, mais a gente vai entender sobre aquilo. E quanto mais a gente entende aquilo que a gente tá sentindo, mais fácil fica de lidar, sabe? Então muitas vezes é muito difícil de lidar porque a gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo, o que é super natural, sabe? Você tá passando por um momento caótico pra caramba, então como é que eu vou lidar com isso? Eu não faço ideia do que está acontecendo. Tá bom, então vamos falar sobre, coloca para fora, procura apoio psicológico, vamos trabalhar, vamos falar sobre aquilo, vamos entender tudo. A partir do momento que eu começo a assimilar aquilo, a compreender, vai ficando mais fácil de lidar. Por quê? Porque aquilo já não me domina. Eu vou perceber que aquilo é menor do que eu, que é uma coisa que eu também posto várias vezes ali. Tudo que está dentro de você, obrigatoriamente é menor que você. Só que você tem que entender. Porque quando você não entende, você trata aquilo como algo que domina a sua vida, que é muito maior que você. E aí é bem complexo, entendeu, de lidar. Porque uma crise de ansiedade, ela realmente parece que ela domina a gente. Então demora um tempo pra você perceber que, cara, ela acontece dentro de mim. Ela tá aqui, ó. É um processo, atinge várias partes do corpo, fala de várias formas diferentes, mas é um processo dinâmico mental, emocional. Então se ela tá dentro de mim, obviamente ela é menor do que eu. Sabe? Então, beleza, vamos entender esse processo, vamos entender isso, vamos falar sobre, externalizar, qual é a causa, quando eu me sinto assim, por que eu me sinto assim, para eu conseguir lidar com isso. Eu falei, sei lá, 800 minutos aqui e não respondi ainda, né? Mas o que é o Blank, então, além do espaço seguro todo, né? O que tem nessa significação do primeiro livro e nos destaques ali no Stories, que é o destaque chamado O Projeto. Lá você vai encontrar que todas as figuras do Blank, ela tem um significado para ajudar a gente nessas conversas, tanto dentro da linha de poesia, esse vermelhão aqui tá muito chato, né? Vamos tirar ele daqui. Mas tanto nessa linha de poesia, quanto nessa linha de psicanálise, quando a gente mescla as duas coisas para explicar algum conceito, para abordar algo assim, né? Então, as imagens, elas servem para referenciar algo, para contextualizar algo. Então, os personagens, ele e ela, né? Eles não têm nomes e eles não têm rostos também. Por quê? Porque eles simbolizam você, eu e qualquer outra pessoa que possa estar se relacionando com o Blank.
Então, por isso tem um garoto e por isso tem uma menina. Porque da forma como você se identifica, você se posiciona em uma dessas duas figuras ou em qualquer figura que aquilo possa simbolizar para você. E aí você tem o seu espaço dentro dessa nossa conversa, tá? Aí a gente tem eles em diversas ações, em diversas representações. E a gente tem algumas outras figuras. As cabecinhas dos bichinhos assim são as cicatrizes. Então, por exemplo, quando algo acontece de ruim na sua vida, aquilo deixa uma cicatriz em você. Essa cicatriz, ela representa uma dor que aconteceu em algum momento e que naquele momento pode ser que ela não tenha determinada importância para você, mas que ela vai continuar em você até que você lide com ela. Quando você não lida com essa cicatriz, ela ganha corpo. Então tem o monstrinho que é a sua cabeça e tem o monstrinho que é o corpinho dele ali também. Esse monstro com o corpinho, ele é a cicatriz desenvolvida, ele é o trauma. Então, quando você não lida com uma cicatriz, quando você negligencia uma cicatriz, ela evolui, né? Vamos falar, brincar do Pokémon aqui. Ela cresce, ela se torna algo maior dentro de você. Então ela se torna um trauma. E esse monstrinho com o corpinho e a cabecinha aí, ele representa esse trauma, que é uma cicatriz que foi negligenciada a ponto de permanecer dentro de você. Isso é o que ela se torna, tá bom? Depois a gente tem 4 monstros mesmo, que são... Tem um monstro grandão, preto, assim, aí tem um bicho que é um pássaro, tem um bicho que é com 3 rostos, que é com os dedinhos assim. Eu sou ótimo para descrever. Eu que escrevi o desenho deles, mas para descrever assim, sem estar olhando para eles, é caótico, né? E um bicho cheio de olhos amarelos, assim também. Esses monstros, eles representam as figuras psicológicas mesmo, dessas dores maiores que a gente tem. Ou seja, esses monstros em específico representam 4 monstros que deformam a nossa personalidade, que seriam a ansiedade, a depressão, a insegurança e a paranoia, tá? Só tem essas 4 coisas? Não, obviamente existem inúmeras outras, entendeu? Mas essas 4, elas são as mais constantes que eu consigo observar em todas as conversas que eu tenho com vocês, em todas as conversas que eu tenho com pacientes. Isso, tipo... Aí, ó, exatamente, cara. Sou eu o cara aí, ó. Achei ótimo. Tipo um sapo, exatamente. É uma cicatriz que você não cuida, ela cresce, entendeu? E ela vai se tornar um trauma. E se esse trauma não for... Se ele for negligenciado ainda, ele vai se tornar um desses 4 monstros, ou de qualquer outra forma que possa simbolizar isso, entendeu? Então, o que significa? Então, uma cicatriz muito pequena que eu negligenciei naquele momento, sabe? Aconteceu uma situação que foi desagradável com a minha família, ou com um relacionamento, ou alguma coisa do tipo. E eu falei, cara, quer saber? Isso aí é frescura minha, eu não vou cuidar, não. Eu não vou falar com ninguém, eu não quero prestar atenção nisso, não importa pra mim. Eu negligenciei aquilo, então aquilo vai se tornar um trauma. Por quê? Porque eu fingi que não existiu, eu fingi que não aconteceu. Beleza, vamos chegar lá, Brenda, vamos junto aqui na conversa. Então eu preciso cuidar quando é uma cicatriz, tá? Quer dizer que quando virou um trauma não dá pra cuidar? Dá, mas quanto maior fica, mais difícil fica de lidar. Por isso que é importante a gente entender esse processo. Porque se você entende que uma cicatriz é mais fácil de resolver do que o monstro que ela pode se tornar depois, a gente vai dar mais atenção a esses processos também, entendeu? Então, beleza, aconteceu uma situação desagradável dentro de um relacionamento. E aí, aquilo me marcou de certa forma, mas eu negligenciei. Cara, eu não vou cuidar disso, é frescura minha, que bobeira. Meus amigos estão falando que é frescura, eu vou acreditar neles, tal, eu não vou procurar ajuda, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou resolver aquela situação, eu vou engolir aquilo. Aí vai se tornar um trauma. Então, vamos supor que você passou por uma situação de um abuso, assim, uma codependência emocional, talvez você passou por uma situação dentro do relacionamento que foi muito desagradável, mas você não falou aquilo pra pessoa, certo? Então você não conversou sobre aquilo. E aí, muito tempo depois, você fingiu que aquilo não aconteceu e você terminou aquele relacionamento, certo? Você não lidou com a cicatriz enquanto você tinha a possibilidade de lidar, entendeu? O que isso vai acontecer? Vai gerar um trauma em você. Lógico, pode gerar, tá? Não quer dizer que 100% das vezes vai acontecer. Mas você abriu a possibilidade de que aquilo se torne um trauma, entendeu? E aí você vai entrar em um outro relacionamento, certo? O que vai acontecer? Nesse outro relacionamento, que é uma outra situação, com uma outra pessoa totalmente diferente, você pode ter um comportamento defensivo, que é um comportamento reflexo, ou seja, você está respondendo não à pessoa com quem você está se relacionando agora. Você está respondendo à ação da outra pessoa que você não resolveu em você. Por quê? Porque você tem um trauma agora, entendeu? Então eu tinha uma cicatriz que eu podia ter conversado com aquela pessoa e ter trabalhado sobre aquilo, mas eu ignorei. E agora uma outra pessoa, ela nem tá fazendo nada parecido com aquilo pra mim. Mas, em virtude de eu ter um trauma, eu vou começar a me defender de algo que pode não estar acontecendo. O que é muito fantasioso, entendeu? E é problemático, é complexo de lidar com isso. E aí isso vai prejudicando a sua próxima relação, a sua nova relação. E aí você pode perder essa relação, você pode machucar uma pessoa que não tem nada a ver com aquele problema. Ou você pode se ferir nesse processo de se proteger de algo
que não existe, né, propriamente falando. Bro, acontece com muita gente e a gente passa por isso sem perceber, muitas vezes, entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, é relevante porque a gente vai entender melhor esse processo. A gente vai... Onde eu tô nesse momento, sabe? Será que eu tô me protegendo porque eu tô lidando com um trauma? Ou será que eu acabei de passar por uma situação, uma cicatriz que eu posso resolver agora, sabe? E se eu não cuido desse trauma, se eu não percebo ele, não quero lidar conscientemente com ele, o que vai acontecer? Ele vai criar uma deformidade psicológica em mim, tá? Esses termos são todos meus, tá? Se vocês forem procurar por estudo, existem outras coisas. Essa é a minha forma de significar toda a parte técnica dentro desse cenário meio poético, meio lírico do Blank, tá? Por isso que eu uso esses termos assim, eu acho que ficam mais poético realmente, fica mais agradável pra gente falar e não fica tão pesado na questão de técnica mesmo. Porque eu acho que não compensa ser tão técnico quando você tá falando com alguém que quer entender o que tá sentindo, sabe? Eu não gostaria que se fosse assim e eu pretendo continuar abordando dessa forma, tá? Vocês vão me falando aí como é que vocês acham, né? O que vocês acham sobre isso. Então vocês criam essas deformidades psicológicas, que aí são esses 4 monstros que a gente tem desenhado ali, que representam ansiedade, depressão, paranoia e insegurança. Existem outras deformidades, tá? Esses são apenas alguns exemplos que eu usei, porque são as mais comuns, as que eu mais presencio. Então, um relacionamento me trouxe um problema que me deixou uma cicatriz que eu negligenciei. Eu entro em outro relacionamento com um trauma, porque ela cresceu, eu não cuidei dela, certo? Nesse outro relacionamento, esse trauma vai me criar uma deformidade em mim. Ou seja, se eu tive uma traição antes que eu não resolvi, eu posso ter um monstro, na deformidade que eu teria agora seria de segurança. E aí, o que vai acontecer? Onde essa insegurança vai gerar? Eu posso ter um ciúme completamente fora do controle, entendeu? Completamente fora da razão. Ou pode gerar uma paranoia em mim. E aí eu vou imaginar cenários que não estão acontecendo. Então eu posso imaginar cenários que não existem mesmo. Por quê? Porque eu estou reagindo a uma deformidade psicológica, a um monstro, que ele é algo que cresceu a partir do trauma, que cresceu a partir daquela cicatriz, que era algo muito pequeno, muito fácil de lidar, mas que eu negligenciei. Porque é o que a gente sempre faz, na maior parte dos casos, na verdade. Quando? Por quê? Por que a gente faz isso, na verdade? Porque a sociedade ensina pra gente que a gente não tem que cuidar dessas coisas, que é frescura, sabe? Cara, você tá triste por quê? Não, toma uma cerveja e passa, entendeu? Não, vamos sair, vamos passear, cara, e já era, entendeu? Você não tem que falar com isso sobre ninguém, sabe? Tipo, sobre isso com ninguém, até errando aqui. Mas enfim, você não tem que conversar sobre isso, sabe? Azar. Cara, abandona, deixa pra lá, não importa. É muito fácil falar isso aí quando não é você que tá sentindo, entendeu? E como a sociedade ensina isso pra gente, a gente aprende a agir dessa maneira e negligencia cicatrizes, que são dores muito pequenas ainda, mas que elas vão se agravar porque a gente não está cuidando delas, entendeu? Então, enfim, voltando para a significação, a gente tem essas deformidades, então, esses monstrinhos, tá bom? Então, eu já expliquei os personagens, o ele e ela, que são para representar a nós, né, a gente que está passando por isso. As cabecinhas dos monstrinhos são as cicatrizes, os monstrinhos com o corpinho é o trauma. Aí, os 4 monstros maiores que a gente tem ali são as deformidades psicológicas, eles representam ansiedade, depressão, paranoia e insegurança. Tudo isso está no destaque chamado O Projeto, tá? Se você for olhar no nosso perfil, tem esse destaque chamado O Projeto, tem todos os stories explicando isso também, tá bom? Não precisa se concentrar em decorar tudo isso aqui, não. Até porque... Ui, vou derrubar tudo aqui. Até porque nem é tão relevante em si, eu só tô comunicando como funciona o processo para você, quando você vê uma ilustração, você já entender mais ou menos um pouco do conceito que ela tem, artístico também, sabe? Não só a mensagem que tá incluso naquele post. Beleza, além disso, a gente tem o gato roxo, que às vezes aparece um azul por causa do efeito, assim, mas às vezes tem ele amarelo, às vezes tem ele em verde também. O que esse gato representa dentro do Blank? Esse gato representa a essência, tá? Quando a gente está atravessando esse processo de entender... Geralmente, quando a gente procura ajuda, a gente está lidando com um monstro já. A gente está lidando com uma deformidade psicológica, algo que está muito maior do que quando a gente poderia ter procurado ajuda no primeiro momento, tá? Por isso que a essência é importante, porque a gente vai ter que olhar para trás para entender. Isso aqui tá enorme agora, por quê? Porque ele vem de um trauma, ele vem de uma cicatriz. Essa cicatriz veio de qual situação, sabe? Então, em qual cenário que eu estou acorrentado? Tem todo um processo de atendimento psicanalítico que eu uso, que é baseado nessas figuras do Blank também, que eu vou explicar em algum outro momento, assim, que eu acho que me ajuda bastante na hora de entender o cenário, sabe? E tem ajudado bastante outras pessoas que eu atendo também a conseguir entender aonde estão as causas, entendeu? Porque o importante de você resolver um problema é você entender a causa dele. Às vezes a gente tá muito preocupado com, o meu namorado tá fazendo isso, ou a minha família faz isso, e isso é um problema de agora,
que ele tá pautado em uma coisa muito antiga e a gente tá ignorando ela muitas vezes, entendeu? Então, em qual situação, qual cicatriz que essa minha reação agora, esse problema que eu tenho vivido agora, tá acorrentado, né? Então tem essa situação da corrente também, que é um símbolo que eu vou falar sobre isso depois com mais calma. Então o gato ele representa a nossa essência. Por que a essência é importante dentro do Blank? Porque quando você está dentro desse processo de entender uma cicatriz, entender um trauma, entender um monstrinho, entender uma deformidade psicológica, entender como aquilo está afetando você, a gente muda, sabe? Esse processo muda a nossa personalidade, a nossa identidade. Esse processo muda a gente como a gente é. Esse processo pode fazer com que muitas vezes a gente fique um pouco mais frio emocionalmente, ou que tenha mais medo, ou, enfim. O nosso comportamento pode mudar, sabe? Mas existe uma essência em você que não vai mudar, tá? Isso não quer dizer que é o comportamento que você não mude, não. Mas é um ponto central em você que ele é a sua âncora, entendeu? Ele é o seu ponto de busca. E essa essência, o gatinho, representa isso. Eu coloquei a figura do gato porque é um animal que representa muito a ideia de liberdade, né? Que ele é muito independente, ele é muito... Por quê? Porque a gente tem uma parte em nós que ela é independente do nosso sofrimento. Ela vive independente das coisas negativas que acontecem conosco. Por isso que é representado por um gato, entendeu? E quando você tem que olhar para trás para lidar com um monstro, uma deformidade psicológica, para lidar com um trauma, para lidar com uma cicatriz, para entender a causa, para entender o gatilho, para entender tudo que veio nessa narrativa, é a essência que é o que a gente tem que buscar, entendeu? Então, aonde é que eu tô preso, sabe? Aonde que o Rodolfo aqui de 2022, de abril, tá acorrentado em qual situação para que eu sinta coisas hoje que não tem sentido para agora, mas que tem sentido porque estão acorrentadas a algo que eu não cuidei no momento devido, entendeu? É por isso que tem essa figura da essência. E outra figura que vocês veem bastante no projeto, que não está nesse livro ainda, porque não existia, mas também não está, acho que não está no destaque, mas que eu vou inserir em breve, é a figura do lobo. Então a figura do lobo, ela hoje, ela representa, tem várias ilustrações novas que o Johnny está preparando pra gente, também muito legais. E ela representa a dor, né? O sofrimento psíquico, a escuridão, a treva interior, enfim. Ela representa aquilo que está dentro de você que te incomoda e você não sabe dizer o que é, muitas vezes, entendeu? Então ela tem essa representação. Por isso que ela é fora do impacto dos monstros. Ela não é o monstro em si. Ela é o seu medo de lidar com o monstro. Ela é a dor que você tem ao enfrentar esse monstro, ao lidar com essa situação, você entendeu? Ela é a ideia de ter que enfrentar essa cicatriz, esse trauma, essa deformidade psicológica. Isso é o que é representado pelo lobo, entendeu? Então a gente entende que o lobo ele é algo que está sempre presente em nós. Ele vai aparecer em vários momentos e que você tem que viver a partir disso, entendeu? Você vai ter que lidar com isso da maneira que você conseguir. Mas que não é nada simples isso, entendeu? Porém, saber que ele existe já facilita muito o processo. Porque aí quando você sentir que, cara, eu acho que, sabe, tá acontecendo uma comunicação aqui que tá me prejudicando. A voz aqui na minha cabeça tá dizendo que eu não vou conseguir fazer algo, tá me colocando para baixo. Você já sabe que é essa dor, que é esse sofrimento psíquico, entendeu? Então você já sabe que é algo que tá te barrando. E se você entende o que é aquilo, se você entende a qual estímulo aquilo está aprisionado, se você entende aonde aquela situação está acorrentada, aonde do seu passado aquilo está, quer dizer, né? Por que você responde assim? Qual é o sentimento? Qual a palavra que define o sentimento de verdade que me impacta, né, negativamente? Fica muito mais fácil de lidar. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos tudo nessa, sei lá quanto tempo. Não marca a minha hora aqui, eu fico pensando, cara, eu falei meia hora do Blank já, puta merda. Mas é mais ou menos isso, a significação do projeto. Tem quase tudo do que eu falei aqui, tá? No destaques, chamado O Projeto. Se você entrar no nosso perfil, tem lá os destaques, tal. Tem vários legais esse também, papel de parede, tem alguns textos, enfim, tem muita coisa. E aí tem lá o destaque chamado O Projeto. E aí tem os stories explicando certinho essa ideia da significação. Ai meu Deus, o celular não pode cair aqui não, cara. Se não cai aqui, é um vexame. Enfim, no nosso primeiro livro, que é o Textos que Sangram, que tá com o link na bio também, ele tem algumas páginas explicando a significação do projeto. Ele tem, nem lembro mais, eu escrevo tanto isso aqui, cara. 240 textos aqui, 300 e poucas páginas, então tem bastante coisa mesmo. E ele encerra, antes dos agradecimentos, ele encerra com uma parte que diz assim, ó, eu disse que as palavras sangram e elas sangraram, que é do título aqui também. Mas, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Aqui, ó. Então aqui explica certinho as deformidades, ó, a ansiedade, a depressão. Sempre na figura poética, né? Claro. Segurança, paranoia. E é isso. Que tem nesse livro também, tá bom? Esse foi o primeiro livro aqui do nosso perfil, do Blank.
Eu espero que vocês gostem, quem já comprou, muita gente já comprou, então eu espero que vocês tenham gostado da leitura e que a gente possa continuar trabalhando junto nessa parte poética também, tá bom? Então, respondi também uma das perguntas. Outra coisa que eu queria dizer aqui, aproveitando, terminando... Obrigado, Brenda, valeu, obrigado. É lindo esse livro, cara. Mas olha esse aqui, cara, vou mostrar o segundo pra vocês. Esse aqui chama Noite de Neblina, dá pra ver aí? Um card japonês, é uma capa bem mais minimalista. Ô Brenda, tem no link da bio, se você entrar no nosso perfil, tem um link que ele vai te levar para os 5 livros. Que eu vou mostrar todos aqui também, tá? Não são 5 livros, na verdade. Eu acabei de lançar o 3º livro. Tem 2 deles que são artbooks, que é o Urânia, que eu já vou mostrar também. O artbook, eles são as postagens do Instagram dentro de um livro físico. Então, se você gosta das artes das postagens, ele só compila essas postagens, entendeu? Dentro de um livro. Eu vou mostrar aqui também, tá bom? Agora, esse aqui é o 2º livro mesmo, realmente, tá? Então, Noite de Neblina é um pouco menor. Ele abre com páginas pretas, ficou maravilhoso. O Iclep faz um excelente trabalho. Ele é um pouco mais barato também, se eu não me engano, ele tá R$ 36,90 no Iclep. O primeiro, o Textos que Sangram, R$ 44,90. E esse daqui, ele tem uns conceitos que estão aqui no fundo também, ó. Que ele vai estar... ele é abordado com poesia, mas ele tem um quesito aqui dentro que vai abordar também o nosso processo de cura, entendeu? Então aqui no fundo não fala, mas o Noite de Neblina é um livro de poesia que fala sobre o processo de cura. Então tem 5 palavras aqui, ó. Ruptura, estilhaços, submersão, anomalia e metamorfose. E é maravilhoso, eu adoro essas palavras, cara. Obrigado, Bruno, também. Espero que você goste muito quando ler. Você me conta lá no direct também o que você achou, tá? Mas por que eu escolhi essas 5 palavras também? Elas representam o nosso processo de cura. Quando a gente está lidando com algo, a gente primeiro sente aquilo e, lógico, tudo isso é figurativo, tá? A gente quebra, a gente sente que quebra aquilo. Por quê? Porque quebra parte da nossa realidade. Por isso chama ruptura. Então, quando algo acontece que muda a minha forma de entender o mundo, aquilo causa uma ruptura na minha realidade. Quebra a minha realidade. E esse é o primeiro momento do processo de cura. É você entender que aconteceu. Isso é um momento inconsciente. Aconteceu antes de você perceber. E você tem que entender que aquilo aconteceu. O segundo momento é o de estilhaços. É o momento que você percebe que a sua realidade foi quebrada e você está lidando com uma nova percepção, sabe? Então, aquilo que existia antes não existe mais. E agora? A partir disso, né? O que eu faço, né? O terceiro é a submersão. Submersão é a ideia de mergulho, entendeu? Então, assim, eu estou mergulhando no meu mundo interior. É um conceito que eu uso muito aqui, que vem de uma psicanalista chamada Melanie Klein. Também tem outros que abordam, sabe? Mas eu uso essa palavra baseada nas teorias que eu estudei dela, que eu acho maravilhoso esse conceito, nesse termo de mundo interno, que é o quê? É aquilo que existe dentro de você que só faz sentido para você. Ah, isso quer dizer que é loucura, né? Não, é algo que é repleto da sua significação. Então aquilo que você viveu tem um sentido para você que não é o mesmo sentido que vai ter para mim. Então quando você vem um atendimento para mim, você tá me falando sobre o seu mundo interno, por exemplo, dentro de um atendimento de psicólogo ou de psicanalista. Você me fala sobre o seu mundo interno, então você externaliza um pouco do significado que toda a sua narrativa teve para você. E aí eu entendo um pouco daquilo que você entende do mundo, entendeu? Mas a única forma de eu entender o seu significado do seu mundo interior é quando você expõe para mim. Porque quando eu olho, eu estou analisando aquilo com base no meu significado. Eu estou analisando aquilo com base em como aquilo me atinge, em como aquilo significa para mim, no meu mundo interior, sabe? Então esse processo de submersão nada mais é do que mergulhar dentro do seu mundo interior para entender um pouco de como aquilo afetou você, de como aquela situação te afetou, de como esse processo de mudança está acontecendo, sabe? Essa é a terceira parte ali do processo de cura. A quarta aqui que tem na nossa página também chama anomalia. E a anomalia nada mais é do que a gente personificar isso que aconteceu. E aí entra aqueles monstros, aquela deformidade psicológica também, entendeu? Então quando aconteceu algo na sua vida, você personificou aquilo, você entendeu o que você está enfrentando. E aí é mais consciente esse processo já. Ali você já percebeu qual é a razão desse processo de cura. Você já entendeu o que você está enfrentando, com o que você está lidando naquele momento. E aí já é um processo realmente muito mais clareza. Você já está entendendo realmente como aquilo tem significado para você, como aquilo afetou você, afetou o seu cognitivo, sabe? O que aquilo significa para você, o que aquilo causa em você.
E aí você entende, você personificou aquilo, entendeu? Então agora não é só lidar, não, eu tô me sentindo angustiado, não. A personificação da minha angústia é esse ser que eu estou lidando. Então eu estou angustiado, eu fico angustiado porque eu sinto ansiedade, porque está referenciado num trauma que veio de uma situação defensiva que eu tive com a minha família, e aí de uma cicatriz muito anterior ainda, que veio de uma situação que eu fui negligenciado pelos meus pais, talvez, e eu não avisei, eu não conversei sobre aquilo, eu não expus aquilo para uma abordagem psicológica, eu não conversei com alguém como eu deveria, e aí eu perdi todo esse processo e eu estou muito confuso, mas agora eu consigo fazer esse link de novo para encontrar esse primeiro ponto, e aí eu entendi o que eu estou enfrentando. E essa é a anomalia, entendeu? E por último é a metamorfose, que é a ideia de mudar a partir daquilo, sabe? Então, cara, isso tudo já aconteceu na sua vida. Quem você vai ser a partir de agora, entendeu? Não adianta de ficar preso na dor que está acontecendo, no sofrimento psíquico. Já passou, você já teve a ruptura, você já teve os estilhaços, agora você mergulha em você personifica o seu problema, entende o que você está enfrentando e muda, entendeu? E essa é a única questão que a gente sempre pode fazer. Tem um conceito de ciência aí, assim, não me peçam fontes agora não, que eu estou bem perdido nessa parte, mas que diz aí de 5 a 10 anos, 7 a 10 anos talvez, a gente tem uma mudança celular no corpo, que as células morrem e outras células nascem no mesmo local. Então, assim, esse processo de mudança, de metamorfose, ele é presente na nossa vida, eternamente presente, constantemente presente. Você sempre está mudando, mesmo quando você não quer. Então, quando você passa por uma dor, um sofrimento psíquico, se você não lidar com aquilo, você vai carregar aquela dor para uma nova versão de você, entendeu? E não vale a pena. Então, lidar com aquilo vai fazer com que você viva esse processo de mudança de maneira mais consciente. E aí você consegue passar por esses cinco estágios, entendeu? Então esse segundo livro ele fala sobre esses 5 estágios, mas não é de forma técnica, não vou explicar isso que eu estou falando para vocês agora, é para conceitualizar só. Mas aqui a gente tem poesias baseadas em cada um desses estágios. Então, vocês vão abrir, quando você abre aqui, ó, eu vou ler o primeiro texto para vocês, que ele já fala sobre essa introdução mesmo. Então, primeiro a ruptura, não me reconheço, não sei quem sou. Então estilhaços, me fragmento, me quebro, me perco, me desintegro na dor. Depois submersão, mergulho em mim, me exploro, me desbravo, me aventuro pelo universo que sou, busco minha singularidade. Lá, anomalia, o que está errado deforma, destoa, os monstros que me habitam, o caos que devora a minha essência. Por fim, metamorfose, já não sou o que fui, tampouco sou o que teria sido. Sou outra coisa, além. Sou eu. E só. Um tudo outra vez. Esse é o primeiro texto aqui, ó. Que abre o livro. E aí você vai ter cada etapa. Ó, também tem várias ilustrações, assim, ó. Várias imagens montadas aqui. E aí, olha. A gente tem as partes, entendeu? Então cada uma dessas 5 partes que eu acabei de ler pra vocês aqui, que é a ruptura, estilhaço, submersão, anomalia e metamorfose, ela vai ter uma parte específica aqui nesse livro com textos voltados para essas áreas. E depois de tudo, a gente tem aqui uma parte chamada névoa, que são as páginas brancas do final, que aí são igual a shots do primeiro livro, que vão ter os... Ah, dá pra ver? Não dá pra ver, né? Óbvio. Mas enfim, que são textos curtinhos esse também e tal. E aí acaba aqui, ó, com a transformação. Cara, é um livro que eu mergulhei bastante fazer também, são textos bem legais. E ele foi o segundo livro do projeto. É isso aí, cara, o caminho é sempre pra dentro, muito bom. Obrigado pelo apoio mesmo, exatamente. Quanto mais a gente olhar pra dentro, a gente vai entender melhor esse nosso processo, entendeu? Não sei se vocês têm acesso ao tempo aí também, cara, eu não tenho. Se alguém achar que deu 1 hora, você já me grita aqui, por favor, porque senão eu vou desligar na minha cara daqui a pouco. Enfim, depois disso, junto com esse livro, que é o Noite de Neblina, eu lancei outros 2 também, que é Urânia, ou Urânia, se vocês preferirem, que a Urânia é uma das 9 musas gregas da inspiração, ela representa a música, a dança e a astronomia, que eu acho que tem tudo a ver com o Blank, entendeu? E o Sangue em Arte, que esse é enorme, olha só. Esses 2 livros, eles não são livros propriamente dito, então se você olhar no link da bio, tem todos esses 5 que eu vou mostrar, mas eles não são livros de poesia, eles são são artbooks, eles são livros que têm as nossas postagens do Instagram em formato de livro. Então eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. São as postagens que a gente coloca aqui no Instagram, só que reunidas, compiladas em um formato de livro, tá vendo? Aqui, ó. Então ele é um artbook para você levar, aí tem ilustrações também aqui, ó, exclusivas do livro. Ele é um artbook para você levar o nosso Instagram na mão, entendeu? Se você gosta bastante do Blank,
E eu particularmente digo que ficou muito lindo esse artbook, tá? Não é porque é meu não, cara, não é porque é do Blank. Mas, ó, esse aqui é o Sangue em Arte, ó, que é o outro. Ó, a mesma coisa, tá vendo? Então são as postagens. Nunca deu certo, né? Nunca vai dar certo o que eu quero fazer aqui com os livros. Ó. Ficaram lindíssimos esses dois, eles são artbooks. Então, Sangue em Arte e o Urânia, eles são artbooks, eles são livros que compilam as postagens do Instagram, somente elas, com algumas artes exclusivas entre elas, em livros para que você possa carregar as postagens assim no Instagram e marcar, mostrar para alguém, enfim, se você quiser rabiscar alguma coisa por cima, tem esse espaço nas páginas também. Você pode usar aquilo como uma referência para você, você pode usar aquilo como um local de inspiração, você pode usar aquilo como um local de desabafo. Você pode fazer uma leitura diária também daquele tema. Então, eu posso abrir uma página aleatória aqui. Vou pegar aqui a mensagem. Quais são os medos que impedem a sua transformação? Vou pensar sobre isso, entendeu? Vou escrever aqui na página, tem um espaço. Por exemplo, abrir essa aqui. Tem espaços que são pensados para você poder fazer essa escrita mesmo. Vou abrir outra. As mais diversas variáveis mudam aquilo que você enxerga no espelho, mas ainda é você. Então, tipo, o que isso me faz sentir? O que eu penso sobre essa frase? É um formato que você pode usar esse livro também, entendeu? Mas eles são artbooks, então eles não têm poesias exclusivas. Tudo que tem nesses livros também está no Instagram, tá bom? Com exceção, deixa eu ver se foi no Urânio ou foi o Sangue Arte, agora eu nem me lembro, tem tanta coisa aqui, gente. Aqui, ó. Com exceção do Sangue Arte, que é esse último aqui, que ele tem algumas postagens feitas em modelo Twitter, tá vendo? Essas postagens, elas deveriam ter ido para o Instagram, mas elas foram abandonadas, elas não vão para o Instagram. Então o Sangue Arte tem algumas postagens exclusivas que são do planejamento do Blank, assim que elas estão aqui e elas não estão no Instagram também. Por isso que ele é mais grosso também, tá? Ele é maior do que o Textos que Sangram, inclusive. Ele tem 300 e muitas páginas, 320 páginas por aí. A verdadeira essência é exatamente isso, cara. Obrigado pelo apoio aí, pelo pessoal que tá comentando aí. Muito obrigado pelos comentários também, pelo apoio, tá? Não só aqui, como nos Stories também. O pessoal tem curtido bastante os Stories, nosso alcance melhorou bastante. É muito legal mesmo ter essa interação com vocês. E aí, pra finalizar aqui, tanto com os livros, quanto vou entrar no último assunto, que foi uma pergunta que apareceu bastante nessa ideia das lives, que foi sobre amor. E aí tem o último livro que foi lançado, que é o Amor Fere. E, cara, esse livro, ele ficou lindíssimo, lindíssimo. Obrigado, Brenda. Assim, eu sou suspeito pra falar, né? Eles são maravilhosos. Como eu disse, a arte é do Johnny, o Johnny é espetacular. A montagem, a edição dos livros, tudo eu que faço, tá? O Johnny só faz a ilustração. Mas ele consegue representar muito bem aquilo. Ele consegue representar muito bem aquilo que eu quero transmitir, a ideia, o que eu escrevo sobre a arte. Então sempre tem uma característica muito emocional, muito vinculada. Eu acho que porque além de ser ilustrador, ele também é psicólogo. Então assim, ele sabe o que ele está fazendo, sabe? E quando ele vai lidar com o sentimento, ele consegue transparecer aquilo pro papel, transpor aquilo de uma forma que fica fenomenal, sabe? Então assim, os livros ficaram lindíssimos também. A qualidade de trabalho da Wiclap é muito boa, não tem como dizer o contrário. Eu pedi vários aqui pra mim, assim, que são lindíssimos mesmo. Eu gosto muito da qualidade do material deles. A página sépia, cara, maravilhoso isso. Enfim, vamos pro quinto aqui, que no caso é o terceiro livro, né, no caso do Blank, ele é bem recente, mas ele já está no nosso link da bio. Se você entrar no nosso perfil ali, você clicar naquele link, já tem esses 5 que eu tô mostrando. Que são os 3 livros e os 2 artbooks, tá? Que é o Amor Fere. Esse Amor Fere, ele é curtinho também, menor assim no caso, tamanho do passo do Noite de Neblina. E ele é só sobre amor. Então ele vai falar sobre o ato de se apaixonar, ele vai falar sobre o sentimento, ele vai falar sobre o medo, ele vai falar sobre a dor. E ele chama de Amor Fere, mas ele não é doloroso sobre isso, entendeu? Tem muita coisa que vai te deixar pensativo, óbvio. A ideia é essa de todos esses livros, é provocar pensamento, provocar para que você se identifique com alguma situação e você tenha que pensar naquilo, sabe, como ela se associa à minha história, à minha narrativa, como ela se associa àquilo que eu sou, que eu represento, entendeu? Aquilo que eu tô vivendo nesse momento, enfim. Então ela vai falar sobre muitas partes em que o amor machuca, mas ela também vai falar sobre muitas partes em que o amor representa algo muito bom. E eu acho que acaba muito bem esse livro, não vou contar o final, né? Mas ele não é um livro de história também não, também é poesia, tá? Umas ilustrações assim, ó, específicas. Tem umas poesias muito maiores nesse aqui. Então nesse daqui, os demais você vai ver que tem muitos textos, especialmente o primeiro, ele tem muito poucos textos com muitas páginas. E aqui a gente já tem vários textos com 8, 10, 12 páginas, assim. Então, é mais reflexivo, ele provoca mais, inquieta mais essa questão, entendeu? E aí aqui atrás, olha, tem um textinho que é muito legal, que eu vou ler pra vocês. Tá escrito assim, ó.
Me devaste por fora, mas não me invada para depois me abandonar. E aí aqui embaixo está escrito assim, ó, perca-se comigo. É bem bacana, é um dos que eu mais me orgulho de ter feito, acho que ele é muito legal. Deixa eu ver se eu encontro um pequenininho aqui, só pra ler. Ó, esse aqui é legal, chama Vulnerabilidade. Amar é correr nu em uma chuva de espinhos. É caminhar em um tiroteio sem colete ou munição. Saltar da aeronave sem paraquedas. Mergulhar no maior redemoinho dos oceanos. Amar é gritar para o mundo suas fragilidades e esperar que a crueldade humana cuide bem delas. Então, a ideia desse livro é provocar sobre isso, sobre amor, tá? Então, são muitos textos também, mais de 100 textos. Ele tem muita provocação, ele tem muita coisa legal de assuntos que a gente pode abordar assim mesmo sobre amor. E essa última pergunta que eu vou responder aqui nessa live também, ela é sobre amor, inclusive por isso que eu já deixei ele por último, para aproveitar essa carona. Porque existem inúmeras perguntas sobre amor, na verdade. Eu não vou nem responder uma pergunta específica nessa live. Em outras lives a gente pode falar sobre isso de uma forma mais profunda. Mas eu queria falar um pouco sobre ele, no geral. Por que esse livro existe, entendeu? Porque a gente sente mesmo. É normal que a gente sinta, né? O sentimento ele é muito forte. Então a gente vai ter uma emoção muito presente, muito forte. E a gente vai lidar com ela de alguma forma. E quando você ama, eu já postei um podcast falando sobre isso também aqui. Se você for nos nossos Reels, você vai encontrar. Que está escrito, amor é emoção. Você não tem como racionalizar um processo de envolvimento amoroso depois que ele já virou emoção. Então você consegue agir racionalmente antes disso. E se você consegue agir racionalmente, perfeitamente racional, dentro de um relacionamento, quer dizer que não existe tanto amor, entendeu? Não quer dizer que você não ame, mas quer dizer que você não está tomado pelo amor. Porque quando você está tomado por um sentimento, você não racionaliza aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para tentar manter um equilíbrio entre razão e emoção nesse cenário. Por quê? Porque essa ideia de ser tomado pelo sentimento é o que vai fazer com que você não perceba sinais negativos dentro de um relacionamento, com que você permaneça em um ambiente que pode estar te machucando muito e que isso vai causar um problema muito maior depois. É o que vai fazer com que você abra mão daquilo que é importante para você, para tentar viver uma vida que é do outro, sem perceber, entendeu? É aquilo que vai fazer com que você se machuque para evitar que outra pessoa se machuque, que você engula situações muito ruins para proteger uma pessoa que não está pensando em você, entendeu? Enfim, é aquilo que vai fazer com que você não perceba todos os sinais de problema, entendeu? Isso vai acontecer, isso já aconteceu comigo, isso provavelmente já aconteceu com você, isso vai acontecer com você algumas vezes. Eu posso falar quantas vezes eu quiser aqui, mas a gente só vai aprender esse processo quando a gente viver esse processo, entendeu? Mas, se você entender isso, fica mais fácil, porque durante o momento que você vai viver esse processo, você vai perceber que isso está acontecendo, pelo menos. E isso vai fazer com que a dor, o dano, seja menor do que ele poderia ter sido, o que é muito importante já, entendeu? Então o que acontece? Se você entende que a emoção vai tomar conta de você de alguma forma, você racionaliza antes disso acontecer. Então, qual é o processo? O que está acontecendo hoje, assim? E de que forma isso pode afetar a minha vida, positiva ou negativamente? Será que eu estou me apaixonando por alguém? Ou eu estou apaixonado por alguém que não quer nada comigo e eu continuo insistindo? Ou eu estou apaixonado por alguém, mas essa pessoa, ela, sei lá, já me traiu, essa pessoa já me causou dores maiores, essa pessoa não tá nem aí pra mim e eu ainda continuo preso àquele sentimento, eu continuo preso àquele cenário. Ou então, cara, eu tenho certeza absoluta, é evidente que isso não tem como funcionar por uma questão de divergência de opinião ou por uma questão de, enfim, de um problema que você não consegue. Não existe uma solução para aquele problema racional, mas emocionalmente você não consegue desvincular daquela pessoa, entendeu? Boa noite, Ian, beleza? Você não consegue desvincular daquela pessoa ou daquela situação. E aí você tem que lidar com aquilo de alguma forma, entendeu? Então racionalizar antes é o melhor caminho, entendeu? Como que eu racionalizo antes? Como que eu faço para pensar antes, entendeu? Eu distancio, dou um passo para trás daquilo. Estou me envolvendo com alguém. Ou o antes que eu digo é antes de estourar aquele problema, tá? Estou me envolvendo com alguém, ou estou envolvido com alguém e estou sentindo muitas dores. Aquilo me machuca sempre, a gente tem várias brigas, tem uma situação que eu não consigo resolver. Dá um passo para trás. Dá um passo para trás e pensa assim, eu não sou feliz ali dentro. Aquilo está acontecendo de alguma forma que não está me deixando feliz, não tá bom. Tá. Por quê? Então existem X problemas acontecendo dentro desse relacionamento. Quais são esses problemas? Por que eles acontecem? Questione. Começa a questionar. Porque quando você tem que responder uma questão que você mesmo se impõe,
ou que um terapeuta vai te impor, um psicanalista, um psicólogo, você vai ter que responder com razão. Quando você tem que responder pra você internamente, sem colocar essa questão pra fora, você sempre vai responder com emoção. Então, talvez você já tenha passado por isso, sabe? Você tá com alguém que tá te fazendo muito mal, mas você começa a justificar as coisas que essa pessoa faz. Você já passou por isso? Sabe? Cara, ela não queria me machucar, você entendeu? Ela tava com medo. Ela, sei lá, talvez ela tenha sido obrigada a agir assim porque é a única forma que ela sabe agir. Não, ele não é agressivo, na verdade ele tava estressado, entendeu? Não, ele não é uma pessoa ruim. Ele só tratou todos os meus amigos ruins, todas as pessoas que eu considero assim mal, porque ele, sei lá, não tava num dia bom, ou porque ele tá com medo de me perder. E aí eu vou valorizar esse sentimento acima de tudo. A gente começa a justificar o comportamento da outra pessoa, entendeu? Isso é emoção. Agora, quando você coloca uma questão que você tem que responder externalizada, ou alguém, né, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, enfim, coloca uma questão pra você que você precisa responder, ou seja, você tem que formular uma resposta, ela tem que ser racional. E é aí que você vai pegar o que você está justificando que não tem sentido nenhum, entendeu? Então é um bom processo, sabe? Por quê? Porque a gente vai ficar cego. Tem uma frase dentro do BoJack Horseman que é excelente. Exatamente, isso a gente justifica. É um processo que é natural nosso, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um sentimento por aquela pessoa. Então, se eu amo essa pessoa, não tem como essa pessoa ser ruim, sabe? Mas isso é um grande parênteses. Eu criei esse cenário. A gente vai se apaixonar por pessoas que não são boas também. E melhor ainda, um outro exemplo melhor ainda. A gente vai se apaixonar por pessoas que não são boas com a gente só. Não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa ruim, mas quer dizer que a nossa relação não funciona. Só que como existe sentimento, a gente vai criar uma dependência naquele cenário e vai ter dificuldade de sair. E quanto mais tempo você demorar para sair daquilo, mais difícil é o processo de lidar com aquela dependência ou com aquela codependência, né? Dependendo do cenário. Então tem uma frase do BoJack que eu acho muito forte, que eu acho que retrata muito bem isso. Que o BoJack Horseman é uma série animada da Netflix, 6 temporadas, é muito pesada, tem vários gatilhos, então se não tiver um bom momento não assista. Mas ela foi bem famosa também e ela trouxe muito sobre essas conversas, eu usei muito assim para abordar esse tipo de assunto. E tem uma frase que fala assim, que quando você tá com o óculos vermelho do amor, todas as bandeiras vermelhas são só bandeiras. Ou seja, quando você está apaixonado, você não enxerga todos os sinais que aquela pessoa, que aquela situação tá te dando de que não tá bom, não tá dando certo, sabe? Você não vai enxergar isso, sabe? Por quê? Porque você tá olhando com amor, com emoção. E a emoção é assim, eu tenho um mar de espinhos para atravessar, mas a pessoa tá do outro lado, eu vou enxergar só a pessoa, entendeu? E eu vou me rastejar naquele mar de espinhos para chegar naquele lado. E quando eu chegar lá, não valeu a pena, entendeu? Óbvio que não valeria a pena, mas eu não consigo entender isso antes de fazer. Por quê? Porque eu tô com aquele óculos vermelho do amor, entendeu? Aí, Bruno, a gente passa, isso já aconteceu comigo também. Isso acontece com inúmeros pacientes que eu abordo. Exatamente, Nica. A pessoa enxerga e não quer aceitar. Ela justifica o erro do outro. Então, assim, eu começo a justificar a atitude daquela outra pessoa, sabe? Ah, não, ela é assim por causa disso aqui. Ela é assim porque eu tô falhando com ela. Ele é assim porque eu não tô sendo o que eu deveria estar sendo. Eu começo a me culpar por algo que tá na pessoa. Ou então, eu começo a... Às vezes não é um erro da pessoa também. Às vezes só existe uma incompatibilidade que emocionalmente você não consegue perceber. O casal não funciona. Mas você quer continuar porque você já criou um sentimento, mesmo que não funcione. E aí você começa a se culpar. Você fala assim, não, eu sou culpado por não funcionar. Não funciona porque eu não sou assim. Então eu preciso mudar, eu preciso melhorar pra essa pessoa ficar comigo, entendeu? Ah lá, as pessoas, que a Isabelle colocou, as pessoas enxergam o que querem enxergar. É exatamente sobre isso. Fica muito mais complexo porque quando você tá dentro daquela situação, o que você quer enxergar é, eu quero que funcione o meu relacionamento, entendeu? Então eu não vou sair daquilo. Não pode ser que essa pessoa seja ruim. Eu vou justificar, eu vou defender essa pessoa, esse comportamento abusivo, esse comportamento problemático, o máximo que eu puder. Por quê? Porque quando eu defendo esse comportamento, eu consigo permanecer ali. Se eu justifico aquele comportamento como algo errado, eu vou me obrigar a sair. Agora, se eu digo que aquilo não é, a culpa é minha, então eu permaneço porque eu quero melhorar como pessoa pra ficar com essa pessoa. Entendeu? O que é um grande erro, cara. É gravíssimo esse erro, mas é natural também do nosso comportamento. Ó, o Joey colocou aqui, exato, realmente mais difícil é algo real. Falo isso por experiência própria. Exatamente, cara. Eu também já passei por isso e várias pessoas que eu atendo passaram por isso e passam e vão passar, sabe? Muitas vezes a pessoa passa uma vez e passa de novo também, sabe? O pior é tomar a culpa pra si, que já se colocou aqui, ó. Se sentir culpado pelas atitudes do outro. Sim, porque é muito mais fácil a gente justificar
um problema quando a gente coloca a culpa em nós, entendeu? Porque a gente consegue explicar nossas ações, mas dificilmente a gente consegue explicar a ação do outro. Especialmente quando o outro é alguém que a gente está tentando proteger irracionalmente, sabe? Eu quero que essa pessoa continue na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para que essa pessoa saia como santa dentro de todos os problemas que acontecerem dentro do casamento, dentro do relacionamento, entendeu? Por quê? Porque eu vou defendê-la para poder me culpar, porque eu posso melhorar, mas eu não posso cobrar que ele melhore, entendeu? E não é assim que funciona, a gente já sabe bem, né? Se você pensa racionalmente, é óbvio que não funciona assim. Ó, o John perguntou aqui, ó, se a pessoa me trata mal, mas gosta muito de mim e diz que me ama e não aguentaria me perder. Cara, é uma situação complexa e muito comum, tá? Muito constante. O que acontece? Isso quer dizer que ela não gosta de você? Nem sempre isso quer dizer que ela não gosta de você, tá? Mas isso quer dizer que ela tá no momento da vida dela, essa pessoa ela pode estar vivendo um momento da vida dela que ela precisa lidar com questões internas antes de envolver outra pessoa, sabe? E aí você tem duas opções, cara. Você pode estar junto com essa pessoa e aproveitar esse momento para contribuir para a recuperação, para a cura dela, para esse processo dela? Pode, mas é doloroso, é exaustivo, é cansativo, é desgastante e exige muito de você, mas exige muito mais da pessoa. Então você tem que entender primeiro se essa pessoa quer isso, entendeu? Então essa pessoa ela quer mesmo lidar com esse problema agora, porque eu não posso ajudar alguém que não quer ajuda. E isso eu falo pra vocês por experiência própria, cara. Quando você oferece ajuda pra alguém que não quer ajuda, ou que às vezes quer, mas não tá preparada para aquela ajuda ainda, para lidar com aquele problema ainda, isso pode virar um problema enorme e que você sai da posição de herói, que muitas vezes a gente tá fazendo isso por ego, entendeu? Eu quero ser presente na vida daquela pessoa para fazer o melhor por ela. E isso é muito ego também, sabe? Então eu saio de uma posição de herói pra virar um vilão, entendeu? Eu viro um monstro naquela história. E a outra opção é, talvez essa pessoa precise realmente lidar com aquilo. E talvez ela precise lidar com aquilo no tempo dela e sozinha. Então, cara, eu entendo que você gosta de mim, muito obrigado pelo seu sentimento, também gosto muito de você, porém, você precisa lidar com esse problema, com essa situação, e você precisa lidar com isso no seu tempo. Em outro momento a gente pode conversar novamente, a gente pode tentar ver o que acontece, mas agora você tem que lidar com isso, eu acho que eu preciso te dar um espaço para lidar com isso, entendeu? Ah, perguntou aqui, o que você acha de vampiro emocional? É mais ou menos isso também. Tem pessoas que elas estão lidando com situações muito desgastantes, muito negativas, e elas usam da outra pessoa para sugar essa energia mesmo, para que elas tenham força para alimentar o próprio ego muitas vezes, para poder viver dentro de uma situação que é caótica para ela, sabe? Então, eu gosto do termo vampiro emocional, mas eu uso o termo pessoas buraco negro, sabe? Que é a ideia de você sugar a energia de alguém, sabe? De você sugar a luz de alguém. Por quê? Quando você tá perto de uma pessoa assim, você cuida dessa pessoa e você fica muito exausto. E quando você tá exausto, essas pessoas ficam bem. Por quê? Porque elas estão sugando de você a energia que elas precisam para se sentir melhor e para enfrentar algum problema, entendeu? Eu vou falar com ela, muito obrigado mesmo. É isso, João. Mas assim, é um processo delicado, tá? Vai com cuidado, sugira uma questão de terapia, uma aproximação profissional, um apoio profissional para essa pessoa. Se for o caso, participe junto, entendeu? Se for um relacionamento. Mas essa pessoa precisa querer ajuda, tá? Esse é o principal ponto e esse é o mais difícil, tá bom? Ó, o Diego colocou aqui, geralmente a gente tem que aceitar e fazer aquilo por si. Isso acaba sendo algo que vai te fazer ficar mais difícil de entender. E outra, quando você percebe que você tem que fazer algo por você, esse algo geralmente é ou uma conversa densa de resolução ou um rompimento. E cara, rompimento é muito caótico, entendeu? Às vezes a gente não quer aquele rompimento. A gente vai lutar contra ele de todas as maneiras. Só que lutar contra esse término, contra esse fim, é lutar contra o que é importante pra gente, entendeu? Lutar contra o rompimento de uma situação emocionalmente abusiva é lutar contra você. E isso não tem sentido nenhum, entendeu? E a Isabelle colocou aqui, às vezes nos afastamos da pessoa sem perceber ou por algum motivo. E ela continua tentando consertar e fingir que não tem nada acontecendo. Às vezes ela faz por intenção. Existem pessoas que são ruins. Eu postei no podcast esses dias, inclusive. Porém, existem pessoas que elas estão passando por momentos tão caóticos, tão confusos, que elas não percebem que estão te machucando. E por que eu falo sobre isso? Porque às vezes a gente pode estar passando por esse momento e pode machucar alguém sem perceber, tá? Mas independente se a pessoa está percebendo ou não está percebendo, se aquilo está te ferindo, você se aproxima e conversa e busca uma resolução. Se não existe uma resolução para aquilo, você tem que se afastar, entendeu? Não dá pra gente cuidar de uma coisa, de uma narrativa que ela deveria estar sendo feita por duas pessoas
e você tá lá se matando, entregando toda a sua energia para aquilo, sem ter retorno nenhum com aquilo, entendeu? Não é fazer esperando algo, mas é fazer sabendo que aquilo tem que ser construído por duas pessoas, entendeu? Deixa eu ver se tem como eu ver o tempo aqui. Não tem, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, tá acabando. Ah, mas ele não vai cancelar não, olha só. Que muito bom, achei que cancelaria agora. Mas como eu não sei quanto tempo tem, e acabou de dar 60 minutos, eu vou me despedir de vocês, porque eu imaginei que já ia desligar na minha cara aqui mesmo. Legal, achei que eu ia falar por uns 15 minutos, estamos 1 hora de live assim. Eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Vocês põem nos comentários ali, ou mandando direct, ou mandando em algum outro local, o que vocês acharam dessa conversa, dessa live. A minha intenção é porque a gente possa fazer mais vezes, a gente possa ter mais conversas. Então eu vou abrir mais caixinhas com perguntas que vocês podem mandar pra gente abordar aqui. E na próxima eu vou trazer várias perguntas já pra abordar nesse formato de conversa. Agora eu já mostrei os livros, também não vou ficar falando sobre isso toda a live não. Mas é pra gente trazer mais esse conteúdo nesse formato de conversa mesmo, porque eu gosto muito da interação. Então quando vocês comentam aqui embaixo, tanto o que vocês acham, ou quando vocês colocam perguntas, é isso que faz a live ser mais interativa, é isso que faz mais dinâmico, que se torna o processo mais dinâmico, e é isso que eu mais gosto mesmo, assim, de você. Ô Murilo, pode mandar um direct pra mim, cara, por favor. Eu até quero pedir desculpa, porque nem sempre eu consigo responder todos os directs, tá? Antes eu conseguia, mas hoje, infelizmente, existem muitas mensagens chegando ao mesmo tempo, então pode ser que eu demore um pouco, mas eu sempre tento dar uma olhada lá. Mesma coisa das interações. Eu falo, eu mando umas interações aí pro pessoal e muitas vezes recebo 500 interações e eu fico, não vai dar pra responder todas, entendeu? Mas é legal, cara, é muito legal, eu gosto muito dessa ideia e eu fico muito feliz que o Blank esteja alcançando pessoas que participem, que interajam e quando vocês me agradecem, quando vocês mandam uma ideia, uma história pra mim, quando vocês me contam algo, ou quando vocês simplesmente dizem que ajudou, que foi legal, que se identificaram com aquilo. Isso é muito crucial pra mim, cara, porque eu criei esse espaço como um espaço seguro pra mim também, sabe? Eu criei porque eu precisei desse espaço e eu não tinha na época. E então quando as pessoas encontram um espaço que na época eu não encontrei, eu fico bem feliz mesmo, assim, de verdade. Eu queria falar o link aqui, mas sei lá, JXNNLP, achei maravilhoso. Gostei muito, onde eu posso adquirir os livros? Todos os livros, eles estão no link da bio. Se você abrir o nosso perfil, tem um link lá embaixo e lá tem os 5 livros, tá bom? Tem os 3 livros mesmo, de poesia, e tem os 2 artbooks, tá marcadinho certinho lá. Eles vão pro Wiclap. Ou se você entrar no site da Wiclap, é UICLAP, eles têm a loja deles. Se você procurar pro meu nome, que é Rodolfo Santos, vai encontrar todos os livros do Blank também, tá bom? Mas lá no link tá muito mais fácil, mas é bem melhor ali. Achei a live conteúdo bem boa, mas cheguei bem agora, sem problema. Vai dar pra assistir, se eu não me engano, essa live fica salva, vou deixar. O Patreon, monetização. Cara, eu tenho o canal do YouTube da Universidade Andarilho, que eu tô vinculando com o Blank agora. E eu tenho os livros também. E mais pra frente eu quero colocar outras formas assim também, claro. Mas assim, o mais importante pra mim é essa interação que a gente tem, porque muito mais que a monetização, lógico, né? Ter monetização, eu teria mais tempo pra fazer mais disso. Mas isso aqui me paga de uma forma muito mais importante, entendeu? Que é aprender com vocês, ouvir as histórias de vocês, ter essa troca com vocês. Isso é muito mais importante pra mim, porque isso muda o meu atendimento dentro da psicanálise, isso muda a minha poesia, isso muda o meu entendimento de comportamento, e isso faz com que eu perceba que a gente tá sempre parecido, entendeu? A gente tá sempre no mesmo lugar, lidando com coisas parecidas, e é muito bacana poder encontrar pessoas que têm narrativas similares e que pensam, que se mergulham em si também, sabe? Eu acho bem legal mesmo isso, então é o crucial pra mim. Nica, não tem problema não participar desde o início, vai estar salvo. Joyce, muito obrigado aqui, ó. Acho uma minha live super construtiva. Primeira live que assisto na vida. Cara, que sensacional. É a primeira que eu faço também, tá? Então, assim, desculpa se não foi tão legal. Realmente vou melhorar nas próximas. Trago mais estruturada. Essa foi bem de surpresa. Também não tava nem pensando. Falei, vou fazer, vamos fazer uma conversa lá. Ver se aparece alguém. E é sobre isso. Beleza? Então, gente, dê uma olhada lá nos links da bio. Nós temos lá os 5 livros. São maravilhosos. Sou suspeito pra falar, eu sei, né? Mas enfim, tem muita coisa legal ali. 3 deles são livros mesmo de poesia, 2 são artbooks, lembrando, então só são as postagens armazenadas de uma forma que fica mais fácil para você encontrá-las, tá bom? Muito obrigado, vamos ver se você encerrar essa live agora, que eu não sei nem que botão que aperta. E é isso, muito obrigado por participarem, obrigado por mandar os comentários, obrigado por mandar as perguntas. Podem mandar no direct as informações também, outras perguntas, sugestões, críticas, comentários, são sempre bem-vindos. E quando abrir as caixas de interação, a gente vai conversando por lá para numa próxima live a gente ter uns assuntos mais estruturados e mais perguntas ali para falar sobre isso, beleza? Pessoal, obrigado, ótima noite para vocês aí.
E bom feriado, né? Bom domingo, bom final de semana.